Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Alguns versos de regras, a mais difícil deve ser hifenizar. Não confunda, meu amigo, com o verbo infernizar. O hífen é complicado, portanto esteja ligado. Agora vou lhe explicar. Se o prefixo terminar, por exemplo, em vogal, e o segundo elemento for R ou S de sal, consoante duplicada, tire o hífen da jogada e veja como é legal. O Antônio Barreto trouxe para nós esse cordel com a tentativa de nos dar uma dica de como se faz como se faz a hifenização das palavras. Mas será que essas dicas são realmente legais? Será que isso realmente funciona? Não tem uma outra forma mais prática de aprender a hifenizar? Vem comigo que nós vamos fazer um reforço agora. Vem comigo. Estamos voltando nesse assunto. Eu disse em outros vídeos anteriores que nós tínhamos encerrado o assunto, mas depois eu percebi que esse assunto não se encerra, principalmente depois que eu comecei a acompanhar alguns vídeos do acadêmico Evanildo Bechara. Ele mostrou que a tentativa foi de simplificar, mas algumas pessoas ainda ficam apegadas a regras antigas, não conseguem se desvencilhar dessas regras que tinham sido até aquele momento, até antes de 1990, praticadas. Mas agora nós vamos tentar mostrar como nós vamos fazer para nos libertar disso. Não vou dizer de uma vez por todas, mas pelo menos fazer uma tentativa. Vamos lá? Vamos para o reforço. Sabe por que eu estou fazendo esse reforço? Porque eu percebo, eu sou um frequentador assíduo das redes sociais e percebo que alguns, principalmente anunciantes, estão colocando uma palavra que parece que entrou na moda agora, que é anti-ronco. Eu vejo essa palavra escrita anti-ronco de várias formas nas redes sociais. Anti-ronco com hífen, anti-ronco sem hífen, mas com R só, fica antironco, anti-ronco sem nenhum elemento de ligação. Todas as formas eu coloquei aqui com asterisco, indicando que são formas agramaticais, são formas que não estão previstas dentro do português padrão. Vamos ver como se escreve anti-ronco corretamente? Nunca mais vamos esquecer. Anti-ronco se escreve dessa forma que está aqui, tudo junto com dois R's. E sabe por que é com dois R's? Simplesmente porque quando nós falamos carinho, nós não temos nenhum problema em escrever carinho com um R só. Nós nem pensamos para fazer isso. Entretanto, se nós formos escrever carrinho, carrinho é aquele R mais forte, um R forte, precisamos de dois R's para escrever carrinho, certo? O mesmo raciocínio nós vamos utilizar para anti-ronco. Se carrinho é com dois R's, anti-ronco também é com dois R's. Porque esse elemento anti não tem autonomia sozinho. Por isso ele vai vir sempre ou unido com hífen, ou então com a palavra com dois R. Se a palavra seguinte for com R, no caso aqui de anti-ronco, nós vamos duplicar esse R. Tudo bem? Então, quando vocês virem lá nas redes sociais anti-ronco com um R só, reclame com o fabricante, com o anunciante. Para anunciante, a palavra correta é com dois R's, é anti-ronco. Isso vale também para antirracista. Algumas pessoas estão mudando a foto foto provisória do perfil e colocando lá antirracista. Agora mesmo eu vi isso, antirracista separado, antifascista separado. Gente, vamos abandonar essas regras do passado. Antirracista, pela mesma razão que eu mostrei aqui do carrinho e do carinho, antirracista vai ser com dois R's. Simplesmente porque o anti sozinho não tem valor nenhum. Por isso ele se junta com o racista e fica antirracista. Agora, quando vai acontecer de ter hífen? No anti-inflamatório, por exemplo, anti-humano, se é que se pode existir uma palavra como essa, anti-humano, nesses casos sim, aí nós vamos usar o hífen. Por quê?
porque o humano começa com H, nós sempre vamos usar o hífen. E o anti-inflamatório tem uma dupla de duas vogais idênticas, vamos usar o hífen também. Tudo bem? Posso prosseguir? No caso de coparticipação, eu andei fazendo uma busca, porque eu sou muito curioso, eu gosto de procurar tudo no VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, lembram? Eu procurei no VOLPE e percebi que só tem uma exceção em que se vai utilizar o hífen para co, que na verdade é có aqui, que é cocó, que é a linguagem, a fala, a onomatopeia da fala da galinha, cocó. Então quando vocês forem escrever em cocó, vocês vão ter que colocar o hífen, porque é a fala da galinha. No plural, tem até, no plural, se vocês procurarem no VOLPE, cocós. Tudo bem? É a única exceção. No caso de coparticipação, por exemplo, que é uma palavra que eu vejo no meu trabalho frequentemente usada com hífen, não tem hífen. Co sozinho não tem autonomia, não é nada. Co sozinho precisa vir imediatamente associado com a palavra seguinte, coparticipação. Tudo bem? Interhospitalar. Por que aqui interhospitalar tem hífen? Porque a palavra seguinte é um H. Tudo bem? Aqui eu coloquei dois exemplos de caro e carro. Mesma situação. Se caro eu escrevo com um R só, carro eu vou escrever com dois R's. Eu só coloquei como reforço aqui do antirracista. Cooperar é a mesma situação. Cooperar é a cooperação. Quase nós falamos como se não existisse dois Os. Nós falamos cooperar. Cooperar. Sem hífen, tudo junto. O mesmo vale para coordenação. Coordenação, tudo junto, sem hífen. O co não tem valor nenhum sozinho. O mesmo vale para biilíaco. Biilíaco só tem o hífen aqui, porque aconteceu uma união de duas vogais aqui, ou pelo menos para separar, para não manter essas duas vogais idênticas juntas, nós colocamos o hífen. O que é biilíaco? São ossos da bacia do corpo humano. Biharmônico, mesmo caso, só usamos o hífen aqui porque o bi tem um H na sequência e ele precisa do hífen, porque o bi sozinho não tem valor. Então eu não posso escrever, por exemplo, sem hífen, sem nada aqui, harmônico. Eu não posso escrever dessa forma, por quê? Porque o bi sozinho não é uma unidade autônoma. Ele precisa vir associado com a palavra seguinte, com o elemento seguinte, como em bípede. Por exemplo, nós escrevemos bípede sem pensar. Nós escrevemos bípede tudo junto, sem... Essa forma aqui é uma forma agramatical, vou colocar sempre com hífen. Agora, por exemplo, em birradial. Em birradial, nós vamos utilizar com dois R's tudo junto. Pela mesma razão, o bi sozinho não é nada, não tem autonomia. Colocamos a palavra toda junta com dois R's. Pela mesma razão que nós escrevemos aqui caro e carro, se eu colocar com um R só, vamos ver o que vai acontecer? Biradial, fica biradial. Lembra aqui de caro e de carro? Se eu coloco com um R só, fica fraco, fica biradial. Precisa ser com dois R's, é só acostumar. Aceita que dói menos. Aqui eu coloquei um prefixo di, que é um prefixo de uma ocorrência pequena. Eu me lembro de dígrafo, por exemplo, que é de duas vezes. Diebdomanário significa 2 vezes por semana. Nesse caso aqui, o di sozinho não vale nada. Como ele não vale nada, ele precisa do hífen, porque a palavra seguinte vem com H. Em contraposição, dia a dia é uma expressão que indica que nós vamos fazer alguma coisa diariamente. Não precisa mais de hífen. Simplificamos, eliminamos o hífen. Eletrochoque. Eletrochoque, nós fazemos tudo junto, sem hífen. Diferente, por exemplo, de eletroosmose. Eletroosmose tem uma dupla aqui, o e o. Por isso nós usamos o hífen. O mesmo vale aqui para diâmbrico, que é uma palavra técnica da língua portuguesa mesmo. Iâmbrico é um verso jâmbico, ou poema com esses versos.
Só coloquei para título de exemplo, não precisam memorizar essa palavra aqui não, que é uma palavra técnica de versificação. Aqui, o prefixo gran ou grão sempre vai aparecer com hífen. Por quê? Pela mesma razão. O gran sozinho não tem função. Então eu ponho gran, hífen, cruz. O gran sempre com hífen. Agora, chegamos numa palavra interessante. Homofobia. Que é uma palavra que está sendo muito repetida atualmente. Homofobia é tudo junto, já nos acostumamos com essa palavra. E homo-reacionário, se é possível escrever essa palavra, homo-reacionário vai ter que ser com 2 R's. Por quê? Porque nós temos um O aqui e temos outra vogal aqui. O O e o E obrigam a ter o R dobrado. Tudo bem? Homossexualidade. Pela mesma razão, homossexualidade é escrito com 2 S, tudo junto. É uma palavra já também amplamente conhecida. Agora vamos supor que a palavra seguinte, o elemento seguinte, seja com um O também. Homo, essa aqui eu fui buscar lá no Volpe, para buscar um exemplo que tivesse um O na sequência. Homoousianismo. É apenas para exemplificar, não precisamos nos preocupar muito com essa palavra seguinte, não. É só para exemplificar que, como tem aqui a dupla O, nós vamos ter que obrigatoriamente colocar um hífen. Diferente lá de homofobia e homossexualidade, que ficou tudo junto. Infraacústico. Outra vez a dupla. Infraacústico. Como o infra sozinho não tem valor, vamos unir as duas com o hífen. Infraacústico. Diferente, por exemplo, de infravermelho. Infravermelho. Infra não tem valor, vermelho sim é uma palavra, juntamos as duas sem hífen, infravermelho. Tudo bem? Em frente, interracial. Outra vez a dupla aqui, vamos mudar de cor. Outra vez a dupla aqui, R e o R novamente, interracial, ou seja, entre raças, interracial. Como nós temos um R aqui e outro R aqui, usamos o hífen. Tudo bem? Ibero-americano. Aqui já não tem hífen. Por quê? Ibero termina com O e aqui começa com O. Ibero-americano. Tudo junto. E não se esqueçam que a pronúncia é ibero. Ibero. Não tem... A sílaba mais forte é no B. Ibero-americano. Ibero-hispânico. E assim por diante. Vou passar para cá. Certo. Eu procurei, vocês devem ter observado, que eu procurei pegar o número máximo de ocorrências de prefixos para que nós possamos fazer pelo menos um apanhado. A quantidade de palavras que se podem associar, como a nossa língua utiliza muito prefixos greco-latinos, nós podemos fazer muitas associações. Muitas palavras da nossa língua, às vezes, são formadas com essa associação. Tudo bem. Então vamos aqui no mesohabitat. Por que o mesohabitat precisou levar hífen? Porque o segundo elemento começa com H. Tudo bem? Diferente, por exemplo, de mesóclise. Meso, como todos vocês já sabem, é o que está no meio. Meso está no meio. Por isso que aqui mesóclise não precisou, porque aqui tem um O e aqui tem um C. Como tem O e tem um C, não precisa de se utilizar o hífen nesse caso. Aqui nós temos mesofalange, mesma situação, mesofalange, não precisa. Agora vamos para o prefixo neo, neo-hamburguês. Por que nós usamos? Porque o segundo elemento aqui começa com H. Sempre que o segundo elemento começar com H, isso pode servir como regra. Sempre que o segundo elemento da palavra composta começar com H, utilizamos o hífen. Muito bem, utilizamos o hífen. Agora, por exemplo, aqui, neoclássico. Termina com o prefixo, e aqui começa com C. Não precisa, neoclássico. É uma palavra também amplamente conhecida. Neozelandês, que é o habitante da Nova Zelândia. Também não precisa de hífen, pelas mesmas razões que nós apontamos aqui em cima. Uma palavra, se fosse possível, eu disse para vocês que dá para formar várias palavras utilizando prefixos greco-latinos. Aqui, por exemplo,
hematoma. Oto. Oto sozinho significa o quê? Ouvido. Hematoma é um machucado. Então é um machucado no ouvido. Por que o segundo elemento... Por que teve hífen aqui? Porque o segundo elemento começa com H. Muito bem. Diferente, por exemplo, da palavra otorrinolaringologia. Olha só que palavra interessante. Como tem vários elementos de... vários prefixos, vários elementos diferentes. Aqui tem o logo de estudo, aqui tem o laringo, aqui tem o oto. Perceberam? É a especialidade que estuda ouvido, nariz e garganta. Otorrinolaringologia. Sem hífen, sem nada, tudo junto. Até as pessoas brincam assim que eu vou no doutor Rino. Eu vou no doutor Rino, para simplificar, porque as pessoas não gostam de palavras muito longas. Pré-primário. Aqui nós entramos numa regra muito interessante, porque se o primeiro elemento, o prefixo, tiver acento, vai ter hífen, e o segundo elemento vem ligado por ele. Como nós já dissemos, o pré sozinho não tem nenhuma função. Primário. Aqui nós vamos utilizar o hífen. Pré-operatório também. Diferente, por exemplo, de preconceito. Embora a pronúncia possa ser preconceito ou pré-conceito, sempre junto, sem hífen. Porque esse pré ou pre que antecede perdeu o seu valor sozinho, mesmo porque não é acentuado. O mesmo vale para preâmbulo. Preâmbulo é o que vem antes. É toda aquela informação que nós fazemos antes da parte principal. É o preâmbulo, é o que vem antes. Não tem hífen. Preocupado. Algumas pessoas falam pré-ocupado, mas mesmo assim não tem hífen. Preocupado é uma palavra comum que nós escrevemos no dia a dia, não tem hífen. Prevaricar. É um verbo que a gente ouve muito aí das pessoas que estão fazendo alguma coisa que não é muito certa. Ela está prevaricando, também sem hífen. Agora, pós-graduação, pelas mesmas regras que nós explicamos aqui em cima no pré, o pós sozinho não tem nenhuma função. Graduação, começa com G, mesmo que não começasse com G, nós vamos usar o hífen. Vamos supor que fosse possível formar uma palavra como essa, pós-sono. Essa daqui também vai utilizar, mesmo porque o pós vale como regra, sempre que for o pós acentuado, nós vamos usar sempre com hífen com a palavra seguinte. Pós-fácil já é diferente, porque o pós-fácil perdeu o seu valor. Não tem acento, tudo junto, pós-fácil. Postergar, também sem hífen. Pró-forma. Pela mesma razão, o pró também vale como regra. Sempre que aparecer o pró acentuado, hífen nele. Pró-labore, diferente de projeção. Retroprojetor, sem hífen. Retrooclusão. Por que aqui retrooclusão usou? Porque nós temos novamente o encontro de uma vogal da palavra principal e o retro, que é o que vem antes, retro, tem o O finalizando. Então vamos utilizar esse sinal que está se tornando já nosso amigo, hífen. Retrobucal é diferente, porque já não tem, termina com O, começa com B, não tem hífen. Super-homem, porque começou, porque tem H aqui. Super rápido, encontro do R com R, vamos utilizar o hífen. Reeleição foi uma palavra que motivou até um certo desencontro entre a Academia Brasileira de Letras, na figura do nome principal da reforma, Ivanildo Bechara, e as pessoas que lançaram muito rapidamente, muito abruptamente, o vocabulário ortográfico da língua, e acabou saindo reeleição com hífen, sendo que essa palavra, por tradição e por uma questão até de economia, não precisa de hífen. Reeleição, reencontro, reestruturação. Vamos fazer sempre sem hífen, tudo junto, tudo bem? Agora, reanálise, eu deixei aqui registrado com um asterisco na frente, só para mostrar
que eu vejo no meu local de trabalho que essa palavra está sendo escrita corretamente. Não há razão nenhuma para se escrever reanálise separado com hífen, porque o re sozinho não tem valor nenhum. Sempre que aparecer re, isso pode ser uma regra. Sempre que aparecer re na frente, vamos fazer tudo junto sem hífen. Reestruturação, reencontro, o que vocês imaginarem é sempre sem hífen. Tudo bem? Bom, nós vamos ficar por aqui hoje. Nós falamos bastante já de hífen, fizemos esse reforço agora. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem acompanhando nossas novas publicações. Se inscrevam no meu canal, toquem no sininho e coloquem o seu positivo para que nós possamos avaliar como estão feitos os nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.